Chega de calote. Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, fala sobre negociação frustrada com Thiago Maia e falou também sobre o efeito que o Flamengo tem na web para defender revisão de acordos contratuais com os jogadores do Mengão. E a poucos dias da estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Mengão liga o alerta para o condicionamento físico dos seus jogadores. E o Arsenal começa a procurar substituto para o Jorginho, indicando que o jogador não deve permanecer no clube inglês. E nesse vídeo eu quero comentar esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e aproveitar para deixar aquele like. Bom, o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro sábado que vem contra o Internacional. E o Flamengo, que é o atual campeão carioca, ele tem aí um alerta ligado. Por quê? Dois dos seus principais jogadores que estavam servindo as suas seleções na data FIFA, estou falando de Gerson e do Arrascaeta, eles foram baixas para as suas seleções. E esses dois jogadores, então, quando voltarem para o Rio de Janeiro, vão ser reavaliados pelo Flamengo, e aí sim a gente vai ter uma posição concreta a respeito da condição física deles. Uma coisa é certa, o Arrascaeta há muito tempo não vem bem com o seu condicionamento físico, isso não é novidade para ninguém. Inclusive o Gerson, ele sentiu desgastes durante o período ali de finais do Campeonato Carioca. Eu acho que ele começar como titular na seleção brasileira foi um pouco uma forçação, assim. Mas é um jogador muito forte, tem um condicionamento físico muito bom. Se ele achava que tinha condições de jogar, quem que ia dizer que ele não seria titular? E se o Dorival optou pelo Gerson como titular, é porque ele fez um bom treino. Ele estava apresentando bons rendimentos durante o treinamento. Então, a questão da lesão do Gerson, pelo menos até o momento, foi a questão de um desgaste realmente físico dele ali. O Arrascaeta, até então, não se tem informação exatamente do que aconteceu. Então, ele vai retornar e fazer exames mais precisos no Flamengo. Tomara que isso não aconteça, da gente perder esses dois jogadores, certo? Porque o Gerson é o capitão do Flamengo, é o cara, um dos principais jogadores do Flamengo, se a gente não for falar o principal. Acho que ele e o Wesley estão muito bem no Flamengo, mas claro, o Gerson exerce o papel de capitão, líder da equipe, e perder ele para o início do Campeonato Brasileiro vai ser bem difícil. O Arrascaeta é o cérebro da equipe, ele está devendo muito tecnicamente falando para o Flamengo, mas é um jogador que você não pode cogitar ficar sem durante muito tempo. E por esse histórico de lesões recentes do Arrascaeta, é preocupante que ele então tenha saído no primeiro tempo do jogo contra a Argentina com um desgaste físico. E a questão do condicionamento físico dos jogadores não fica só com o Gerson e o Arrascaeta. Danilo e o Bruno Henrique estão em processo de recuperação das suas respectivas lesões na posterior da coxa direita, ambas com grau 1. Eles estiveram no ninho do urubu enquanto o restante do elenco curtiu folga na sexta e no sábado. Então o Flamengo, na pior das hipóteses, tá, pode ficar aí sem Gerson, Arrascaeta, Danilo e Bruno Henrique para esse início do Campeonato Brasileiro, tá? Mas eu creio que não vai acontecer isso. O departamento médico vai trabalhar muito bem e a gente vai conseguir recuperar esses jogadores para estarem à disposição do Mengão. Mudando de assunto, falando do BAP, presidente do Flamengo, que falou a respeito ali da negociação frustrada que teve com o Thiago Maia. Como a gente sabe, o Internacional está devendo parcelas pela compra do Thiago Maia e no ano passado, em novembro, o clube, o Flamengo, foi à Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF para notificar o Internacional pelo não pagamento da compra de Thiago Maia. Recentemente, o rubro-negro foi empecilho na tentativa de revenda de Thiago Maia pelo Inter para o Santos. E, internamente, a diretoria fez isso, atrapalhou realmente, porque exigiu garantias bancárias por parte do Santos e o Santos não apresentou. Então, sem negócio. Já está travado ali um débito com o Inter que não pagou, ainda queria sair ganhando com a venda de um jogador que ele não terminou de pagar e queria sair vitorioso disso aí, né? Então, pelo amor de Deus, Internacional, acorda para a vida não é assim. E aí o BAP falou a seguinte frase: eu ia trocar de devedor duvidoso. Não fizemos, disse BAP sobre a negociação entre Inter e Santos, claramente dizendo que não confia nem no Internacional para quitar essa dívida e não ia confiar no Santos para poder vender o Thiago Maia também. Bom, o BAP também falou a respeito do poder de influência que o Flamengo tem na web. Ele disse que quando o jogador é contratado pelo Flamengo, isso realmente é verdade. Você pode analisar que as redes sociais desse jogador, ela bomba. Tipo, ganha milhões de seguidores. Não de um dia para noite, mas ele vai ganhando gradualmente.
Um exemplo disso é o Juninho. Eu acompanhei o Juninho quando ele começou, foi anunciado pelo Flamengo. Cara, ele começou a ganhar seguidores assim de um dia para noite. Vai lá olhar quanto que ele tem de seguidor hoje. E aí o BAP quer usar essa verdade para negociar, defender revisão de acordos contratuais com os jogadores. E durante reunião de estratégia com os conselheiros na última quinta-feira, o BAP disse o seguinte, que se o atleta ele for ativo nas redes sociais, ele consegue faturar até 120 mil reais, né, com as mídias sociais. Por isso, segundo o presidente do Flamengo, a diretoria tem precificado esse ponto nas negociações como vantagem comparativa. Pelas redes sociais, os jogadores podem fechar acordos para divulgar marcas. Atualmente, por exemplo, o Gerson faz propaganda para a Flabet, que é a casa de apostas oficial do Flamengo, e o Arrascaeta, ele tem uma loja de bolos e também ele é muito ativo nas redes sociais, então tem um faturamento ali e aí tem um engajamento, claro, porque ele sabe fazer o engajamento, a pessoa do Arrascaeta tem uma marca muito forte, mas também o Flamengo tem influência nisso daí, certo? Bom, mudando de assunto, falar do Arsenal e do Jorginho, porque o Arsenal já está procurando substituto para o Jorginho nessa reta final de temporada da Europa, indicando então que o jogador não vai continuar no clube inglês. Como nós sabemos, o Jorginho estava no Rio de Janeiro, passando ali, tirando um período ali de folga por causa da data FIFA ali com a família dele. E aí os rumores que ele já está procurando uma casa, inclusive o paparazzo rubro-negro trouxe a informação de que o empresário dele está procurando um carro blindado para o jogador, procurando casa, tudo indicando que realmente ele está muito próximo de fechar um acordo com o Flamengo. Porém, o empresário dele também disse que ele está negociando com outras equipes de outros lugares, Arábia Saudita, da Europa, então não é certo que ele venha para o Brasil. Pode ser que ele esteja escolhendo uma casa, um carro, porque o Jorginho veio para cá, gostou e, sei lá, quer vir nas férias para cá de novo. Pode ser uma coisa, né? Pode ser a questão da procura do empresário dele. Mas uma coisa é certa, esse namoro, essa novela entre Flamengo e Jorginho está prestes a terminar, porque se o Arsenal realmente está procurando um substituto para o Jorginho, ele não vai renovar com o jogador. E essa informação, tá, não é de nenhum jornal daqui do Brasil, e sim de um jornal inglês, Football London. Foi ele que trouxe a informação de que o Arsenal está procurando já um substituto para o Jorginho. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final do vídeo. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Beleza? Valeu, nação. Até a próxima.